Agenda 2030, o início do fim. Imagine um mundo onde todas as nações caminham para o mesmo sistema. Um mundo onde governos, economia, tecnologia e comportamento humano estão sendo moldados em uma única direção. Agora pare e pense, isso é apenas progresso ou existe algo mais profundo acontecendo diante dos nossos olhos? A chamada Agenda 2030 vem sendo apresentada como um plano global para melhorar o planeta, acabar com a pobreza e promover igualdade. Mas por que tantas pessoas enxergam nela sinais proféticos? Porque muitos cristãos relacionam esse movimento com as profecias bíblicas sobre os últimos tempos. Será que estamos assistindo ao começo de uma preparação mundial para algo muito maior? Hoje você vai entender o que é a Agenda 2030, por que ela gera tanta polêmica, o que a Bíblia fala sobre governos globais e por que tantos acreditam que estamos nos aproximando do fim dos tempos. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e fique até o final, porque essa mensagem pode abrir os seus olhos espirituais. A Agenda 2030 foi criada pela Organização das Nações Unidas. Ela reúne objetivos globais para serem alcançados até o ano de 2030. Entre eles estão erradicação da pobreza, educação de qualidade, sustentabilidade, igualdade social, saúde global, controle climático, cooperação entre países. Na superfície, tudo parece positivo, né? E realmente existem pontos que parecem bons aos olhos humanos, mas é exatamente aí que começa a preocupação de muitas pessoas. Porque a Bíblia alerta que nem tudo que parece correto vem verdadeiramente de Deus. Muitas vezes, sistemas se apresentam como solução para a humanidade, mas escondem controle, manipulação e afastamento espiritual. A pergunta é: até que ponto a humanidade está entregando sua liberdade em troca de segurança? O mundo caminhando para um sistema global. Nunca na história o mundo esteve tão conectado. Economia globalizada, tecnologia monitorando comportamentos, dinheiro digital crescendo, inteligência artificial avançando, grandes decisões sendo tomadas em escala mundial. Tudo isso faz muitas pessoas lembrarem das profecias bíblicas sobre um sistema global que surgiria antes da volta de Cristo. No livro de Apocalipse existe a descrição de um governo com influência sobre povos, nações e economias. Um sistema tão poderoso que afetaria toda a humanidade. E é justamente por isso que muitos cristãos observam com atenção qualquer movimento de centralização mundial. Não significa afirmar que a Agenda 2030 seja literalmente o cumprimento direto da profecia, mas muitos enxergam nela sinais de preparação cultural, econômica e tecnológica. E isso gera temor, porque a Bíblia mostra que nos últimos dias o mundo buscaria unidade, porém distante de Deus. O perigo de um mundo sem Deus. O maior problema não é tecnologia, não é economia, não é cooperação mundial. O verdadeiro perigo é construir um futuro onde Deus seja retirado do centro. Hoje vemos uma geração cada vez mais distante da fé. O pecado sendo normalizado, a verdade sendo relativizada, o certo se tornando errado e o errado sendo celebrado. As pessoas estão tentando criar um novo mundo sem arrependimento, sem santidade, sem temor a Deus. E isso lembra exatamente os dias de Noé. A humanidade avançava, mas espiritualmente estava corrompida. Jesus alertou que os últimos tempos seriam semelhantes àqueles dias. As pessoas continuariam vivendo normalmente, comendo, trabalhando, planejando o futuro, enquanto ignoravam os sinais espirituais. Controle global e profecias. Outro ponto que gera preocupação é o avanço do controle digital. Hoje, celulares sabem onde estamos, aplicativos monitoram hábitos, dados pessoais são coletados
constantemente, dinheiro físico começa a perder espaço, e isso faz muitos lembrarem das profecias sobre controle econômico descritas em Apocalipse. A ideia de um sistema capaz de limitar compras, vendas e participação social já não parece impossível como antigamente. Pela primeira vez na história, a tecnologia tornou isso viável. E quando as pessoas observam movimentos globais da integração econômica e tecnológica, inevitavelmente começam a relacionar com as Escrituras. Mas aqui existe um cuidado importante. Nem toda teoria que circula na internet é verdadeira. Muitos conteúdos espalham medo exagerado. Os cristãos precisam vigiar, mas também manter o discernimento. A Bíblia nos chama para vigilância espiritual, não para paranoia. O espírito do anticristo. A Bíblia fala sobre o espírito do anticristo, não apenas um sistema futuro, mas uma influência que já opera no mundo, uma mentalidade contrária à de Deus, uma cultura que rejeita a verdade bíblica. Quando vemos ataques à fé, frieza espiritual, amor ao pecado, idolatria ao dinheiro, dependência total de sistemas humanos, percebemos sinais de um mundo cada vez mais distante do Criador. E talvez o maior perigo seja este. As pessoas estão tão distraídas com entretenimento, redes sociais e preocupações da vida que não percebem a condição espiritual em que vivem. O problema não é apenas o fim do mundo. O problema é o fim da sensibilidade espiritual. O que o cristão deve fazer? Diante de tudo isso, muitos entram em desespero, mas o verdadeiro cristão não vive dominado pelo medo. A Bíblia nunca mandou o povo de Deus entrar em pânico. Ela mandou vigiar, orar, permanecer firme, buscar santidade. O foco do cristão não deve ser viver obcecado por teorias, mas está preparado espiritualmente para encontrar com Cristo. Por quê? Independentemente de datas, governos ou sistemas, uma verdade permanece: Jesus vai voltar. E quando esse dia chegar, não importará quem estava certo nas teorias, importará quem permaneceu fiel. Talvez o mundo esteja avançando rapidamente para mudanças gigantescas. Talvez muitas estruturas estejam preparando um cenário profético. Mas a pergunta principal não é: a Agenda 2030 é o fim? A verdadeira pergunta é: se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Porque existem pessoas preocupadas com conspirações, mas não conseguem abandonar o pecado. Pessoas analisando sinais mundiais, mas sem vida de oração. Conhecem teorias, mas não conhecem intimidade com Deus. E de nada adianta entender os sinais se o coração estiver longe do nosso Senhor. A Agenda 2030 pode representar apenas mudanças globais, ou talvez seja parte de algo muito maior. Mas uma coisa é certa: o mundo está mudando rapidamente. As profecias bíblicas parecem cada vez mais próximas da realidade. E nunca foi tão importante buscar discernimento espiritual. Não viva dominado pelo medo. Viva preparado, porque os sinais podem assustar. Mas para aqueles que permanecem em Cristo, existe esperança. Então, escreva aqui nos comentários: eu permanecerei firme até o fim. Se essa mensagem falou com você, deixe o like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre profecias, espiritualidade e os sinais dos últimos tempos. E lembre-se, o maior erro desta geração pode não ser ignorar o mundo, mas sim ignorar Deus. Não faça parte dessa estatística. Esteja sempre vigiante, orando, atento, porque de uma coisa a gente pode ter certeza: Cristo vai voltar e está muito perto.